Olá, minha gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje são 9 já de dezembro, né, de 2020, exatamente 19 horas. Mais uma live, quarta-feira, mais uma live super importante porque a gente vai conversar sobre um dos intelectuais mais importantes da história do Brasil. Quero agora saudar o Roger, o Robson, sejam todos bem-vindos. Lindinalva, um aceno para vocês. Não esqueçam de apertar o coraçãozinho e de mandar aviõezinhos assim, ó, para os amigos. Convidem mais gente, mais estudantes, porque agora, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com a professora Edivânia Torres. Grande Eduarda, um aceno para você, minha querida, boa noite. Apertem o coração e enviem aviões trazendo mais jovens, mais estudantes, para que, além de aprenderem com esta live maravilhosa, possamos ao final, Rosa, boa noite, possamos ao final sortear livros e canecas com vocês. Adriele, boa noite para você, minha querida, tudo de bom? Sejam todos bem-vindos, A professora Edivânia Torres já está aqui entrando, vamos convidá-la para a conversa de hoje. São exatamente 19 horas e 1 minuto e esta live promete demais. Promete demais porque a pessoa que nós vamos conversar é super especial. Minha querida professora, boa noite. Boa noite, Luiz. Que prazer. Está me ouvindo bem? Estou sim. Que prazer. Olha, é um prazer muito grande estar aqui. O prazer é muito nosso, né? Meu e das pessoas que estão entrando agora, com certeza. Agora, geralmente, professora, eu faço aqui um teste de, além de conexão, de som. Eu gostaria que a senhora confirmasse se este som está chegando até você aí. Sim. Tranquilo? Uhum. Pronto. Então, quando o quinteto armorial chega do lado de lá, é sinal de que a live vai ser de primeira. Ai, que bom. Olha, muito bom, muito bom. Eu estava muito ansioso por essa conversa. Fiz uma propaganda muito grande entre os meus colegas estudantes, professores. Já temos aqui na sala vários estudantes do ensino médio, lá da EREM Monsenhor. Olha só, a Luana Alves, da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho, do município de Escada. Eu quero saudar a todos, recebê-los com muito carinho, pedir mais uma vez que apertem o coraçãozinho, tá? Porque a gente manda o recado para o Instagram de que o Instagram também gosta de conhecimento. O algoritmo entende assim, ó, tem coisa boa acontecendo aí. É produção de conhecimento, é cultura, é difusão de ideias maravilhosas. E mandando um aviãozinho aqui, você convida outras pessoas para participarem da conversa. Bom, antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu quero apresentá-la rapidamente. Eu vou ler toda a biografia acadêmica dela, senão eu passaria aqui a live inteira lendo, né, os dados acadêmicos da professora. Então, rapidamente, ela é graduada em Ciências Geográficas pela Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco. Ela é doutora em Geografia Humana pela USP, a Universidade de São Paulo, e tem pós-doutorado na Universidade de Leipzig. Eu acho que é a Alemanha, não é? É isso, professora? Leipzig. Muito obrigado. E ela é integrante também da Academia Pernambucana de Ciências. É um privilégio, é uma honra para todos nós receber esta noite como convidada a professora doutora da Universidade Federal de Pernambuco, Edivânia Torres. Professora, eu vou lhe passar a palavra, o objeto maravilhoso da nossa conversa hoje é o Milton Santos, o pensamento desse maravilhoso pensador, geógrafo brasileiro. Faça as honras, apresente-se e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luiz. Boa noite a todos, mas eu falava para Luiz, né, assim que entrei aí no Instagram, dizer da minha alegria. Eu tenho um respeito enorme por você, uma admiração por esse seu trabalho, que me emociona. Porque isso é um trabalho assim, que é de um altruísmo muito grande, num tempo de tanto ensimesmamento, né? Então, vejo você produzindo atrás dessas lives, atrás dos livros, quer dizer, no intuito de realizar aquilo que o nosso grande mestre, Paulo Freire, nos
nos passou, certo? Eu acho que esse trabalho seu é de uma nobreza que deve ser reconhecido e será reconhecido ao longo da história. Talvez hoje a gente nem tenha a dimensão do que você está fazendo, mas você está realmente alimentando novas ideias, você está trazendo também formações clássicas e conhecimentos clássicos, e tudo isso de uma maneira tão simples e profunda, certo? E trabalhando isso de uma forma acessível, né? Principalmente para os professores, para os docentes, mas principalmente para os discentes em formação, certo? Então, para nós é uma honra estar aqui, tá? A gente inverte um pouco aí essa fala inicial. Bem, muito obrigado, um outro privilégio é falar sobre esse personagem um pouco, porque ele é tão plural, ele é tão único, né? E ele é os pensamentos deles funcionaram de uma maneira tão antecipatória, emancipatória, que nos brinda até hoje. Então, a grade de informações que ele nos propiciou, o professor Milton Santos, ele permite que a gente faça a leitura da contemporaneidade e, mais ainda, que a gente se antecipe, né, com respeito a tudo que está acontecendo hoje, inclusive com a pandemia, né? E quem foi esse personagem, Milton? Eu acho que é sempre importante a gente recuperar um pouquinho, embora a gente não vai esgotar aqui, né, mas um pouco a trajetória. Ele é um nordestino negro, né? Filho de professores, que eu acho que isso é um detalhe muito importante para se ressaltar, que é filho de professores, que nasce no interior da Bahia, quer dizer, ele não estava em Salvador, né? Ele não estava no Rio de Janeiro, não estava em São Paulo, ele estava em Brotas de Macaúbas, que é justamente no interior da Bahia, nasce exatamente na década de 1930, quer dizer, que 1930, para um historiador, é uma década muito importante. Ele nasce em 1926 e ele tem toda uma formação. Os primeiros professores foram os pais, né? E depois ele segue para fazer o ginásio e ele vai fazer um curso de quê? Um curso que existia naquela época, que era um dos clássicos, que seria direito. Você só estava medicina, direito, né? E engenharia posteriormente. Aí ele vai estudar direito, ele passa 5 anos, mas durante esse período que ele está na Bahia, ele era um homem, um jovem, um caso extremamente inquieto. Ele tinha, desde então, tanta verve da oratória, quanto ele era um estudioso. Ele, inclusive, autodidata, já dominava o francês. Isso facilitou muito a vida dele na história toda. Ficam mensagens, tá? Eu estou falando a história dele com mensagens. Gostava muito de escrever, imagina, ele não tinha internet naquela época, mas ele escrevia, ao ponto que ele conseguiu desenvolver toda a crítica da sociedade de uma forma como um intelectual bem orgânico, tá? Porque ele é forjado nessa cultura brasileira e nordestina, né? E com toda a estrutura colonizadora que nos marca. Então, ele vai fazer o direito nesse período. Ele vai morar na casa de um tio, inclusive, e ele estuda o direito, mas ele também vai dar aulas, e ele começa a dar aula de geografia e de história, justamente para se manter. E como ele escrevia muito bem, ele conseguiu um emprego como editor e jornalista, que é bem importante, que é um jornal à tarde. Chegou a ser editor desse jornal. E nesse período, ele vai estudar e estuda depois a geografia e estuda história, curiosamente, né? E ele escreve um livro que hoje faz parte da coleção brasiliana sobre a zona do cacau. Veja, esse Milton Santos, ele vai crescendo e ele se transforma em professor da Universidade Católica e também professor livre-docente em Geografia Humana pela Universidade Federal da Bahia, em 60, uma vez que ele tinha se formado em 48 na área de Direito. Mas o que é interessante é que nesse período, nos 60, ele já era assim, um ativista.
e militante, e ficava muito presente isso na escrita e tudo. Aí o que acontece? Ele em 61, ele viaja a Cuba e, posteriormente, curioso, ele integra a comitiva de Jânio Quadros, que tinha sido eleito presidente da República. Então, veja, o passado dele já tem essas marcas aí, né? Então, ele se pronunciava, inclusive, e aí, o que acontece? Claro que a ditadura militar o pega, né? E ele vai preso em 64. Ele chegou, inclusive, a ser também, ele colaborou como subchefe na Casa Civil de Jânio Quadros. Então, a ficha dele já estava presente. Então, quando ele vai participar de alguns eventos no Rio de Janeiro, e ele conhece muitas pessoas lá. Isso salva ele. Por quê? Porque tinham convidado ele para fazer alguns cursos, inclusive o doutorado dele, ele foi fazer na França. Veja, ele tinha já, digamos, uma rede, essa é uma rede de amigos e professores que ele preservou durante a vida inteira, certo? Ele foi uma pessoa que ele sabia se articular bem. Isso é um fato, senão ele não teria chegado onde ele chegou. Enfim, então ele é preso, só que ele teve um AVC e esses mesmos professores, inclusive o cônsul da França, conseguem levá-lo daqui para a França. Então, ele ia passar só 6 meses lá e, de repente, ele passou 13 anos da vida. Lá ele fez amizade com muitos brasileiros que também estavam exilados, inclusive o Josué de Castro. Eu tive a oportunidade de instruir um processo para a concessão do título de professor honoris causa para ele, e quem fez o panegírico, que é o discurso para ele, foi o professor Manuel Corrêa de Andrade. Então, eu estava bem junto, e ficamos amigos, o professor Milton e eu, ficamos amigos, assim como eu era de Manuel Corrêa, e aí a gente desfruta das inconfidências da época que eles viviam lá em Paris e tudo. Mas privilégio. Foi um privilégio. E esse período ele já estava com câncer bem avançado, foi a razão pelo qual ele morreu, aos 75 anos de idade, né? Ele vai morrer em 2001, e ele tem a sorte, ele vai contar uma série de histórias, eu não vou parar só na bibliografia dele aqui, da biografia dele, mas o que é interessante é que o Milton, durante esse período no exílio, ele teve a oportunidade de ser professor convidado de 13 universidades, dos quais ele recebeu títulos de honoris causa de 7. E, inclusive, no Brasil, ao retornar, ele também teve esses 13, como eu disse, o de Pernambuco foi um deles, mas ele recebeu da Bahia, inclusive ele foi reinserido, porque ele tinha sido expulso por abandono de emprego por falta, na época que ele foi exilado, né, curiosamente. Mas, enfim, o Milton, ele foi o único geógrafo sul-americano a receber uma espécie de um prêmio Nobel da Geografia, que é o Vautrin Laud. Ele recebeu isso em 94. Ele teve a chance ainda de receber, porque ele vai morrer em 2001. Em 2006, ele recebe o prêmio Anísio Teixeira. O que é interessante nessa história do Milton é que, ao longo dessa trajetória, ele vai conseguindo refletir sobre algumas categorias essenciais da geografia, mas, principalmente, o que ele vai nos trazer é a oportunidade de criar uma geografia nova, que é justamente a geografia crítica. Até então, havia alguns esforços nesse sentido, de se promover uma geografia diferente, certo? Uma geografia que fosse, digamos, menos colonizada, digamos assim, que fosse uma geografia mais nossa, a partir das nossas realidades. Já havia isso. A prova é o trabalho do professor Josué de Castro, sem dúvida nenhuma, ele rasga um pouco isso. A gente tem o Manuel Corrêa, que rasga uma geografia da fome, o Josué, fatores de localização da cidade do Recife, que são essas aproximações a partir da nossa realidade. Uma visão mais crítica, socialmente mais crítica. Mas aí você tem a participação do Manuel Corrêa, que, impulsionado pelo grande historiador, o Caio Prado, ele consegue atuar fazendo uma aproximação que é justamente a Terra no Nordeste. Você vê, a gente observa alguns movimentos, você vê o Orlando Valverde fazendo alguma coisa, a gente vê em alguns lugares
do Brasil algum movimento, mas nenhum tão radical quanto esse que foi, digamos, em termos teórico-metodológicos, que foi promovido pelo Milton Santos. Como assim? É que desde então, no período em que ele estava no exílio, ele vai aproveitando as visitas que ele vai fazer à África, à Ásia, à América do Norte e a própria Europa, e ele vai refletindo sobre o papel dos migrantes, ele vai refletindo sobre os circuitos, os dois circuitos superior e inferior da economia, ou seja, a presença dos migrantes em condição inferior e trabalhando na informalidade, certo? Na clandestinidade. Isso tudo ele vai analisando. Ele vai analisando a importância do espaço. Aí ele reflete o seguinte, que até então, muito influenciados por uma geografia que seria uma geografia mais descritiva, narrativa, sem uma avaliação crítica, que era justamente a promovida pelos viajantes, ou então uma geografia que ela trabalhava mais numa dimensão numérica, que é justamente a teorética, que vai se desenvolver amplamente com base na matemática, principalmente com o advento, no início do século passado, com o advento da estatística e da mensuração, e é justamente dentro da escola positivista, o fim justifica os meios. Aí você tem toda uma geografia, que era naquela época e a gente está falando no período da ditadura militar, que a gente vê a Amazônia toda justificada, toda a exploração, que até hoje é justificada, toda essa exploração a partir de dados numéricos e que se precisava ocupar aquelas regiões. E se territorializa dessa maneira teorético-quantitativa com base no IBGE, que o IBGE vai ser o maior braço da geografia teorético-quantitativa a serviço naquele momento, a serviço do sistema que estava vigindo no Brasil, que era esse sistema militar, né? Na ditadura que se instalava. Então, o que ele faz? Ele de longe vai dizer assim, olha, vamos pensar que espaço é esse. Aí o approach dele, quer dizer, o aporte que ele vai trazer é justamente a literatura que ele estava tendo acesso naquela época, o Karel Kozik, com toda aquela estrutura dialética, certo? O contato com toda o que estava acontecendo com o Walter Benjamin, com todo o pensamento crítico que estava sendo gestado desde 68, o grande movimento na França, 68, tudo isso vai alimentá-lo. E vai alimentar de uma maneira, assim, radical. Ele vai assim, olha, o espaço não é uma superfície neutra sobre a qual a gente coloca os nossos interesses. Veja, ele vai discutir essa natureza do espaço, que viria a ser o grande livro dele, a grande referência, embora ele não reconheceu em vida. Ele dizia para mim, ele brigou com a Nobel, que era a editora que tinha produzido no Três Espaços, e ele disse para mim, olha, o maior livro meu não foi esse, foi Por Outra Globalização. E aí, depois, conversando mais com ele, ele disse assim, tem um outro livro que foi quase como, digamos, o ponto de partida, que é a Metamorfose do Espaço Habitado. Esse Metamorfose do Espaço Habitado, que é justo esse que eu estou trazendo entre linhas aqui nas conversas, nesse Metamorfose Habitado, ele vai discutir o habitat, ele vai discutir a migração, ele vai mostrar como há uma inversão na migração a partir de 1950, no qual existia mais a população nos países que a gente diz centrais, e começa a haver uma inversão, porque começa a haver um controle de natalidade maior naqueles países, e há uma inversão total. E aí eu trazia até uns dados para vocês, que é como inverter o total, ao ponto que hoje a Ásia é quem tem mais, a Ásia e a África se destaca nessas regiões ecúmenas, né? Que era o que ele falava nesse livro também, que são as metamorfoses, o que estava acontecendo. E é interessante porque quando ele vai falar da técnica e tecnologia, nesse trabalho ele também vai criticar, quer dizer, o advento da técnica, outra face da técnica. Ele vai dizer assim, a técnica é conhecimento, mas esse conhecimento se transformando em tecnologia, ele não pode conduzir a ciência ou subordinar a ciência. Então, ele faz nesse livro, Metamorfose do Espaço Habitado, ele vai fazer uma crítica
a ciência, quando ela se deixa subsumir, subordinar ao interesse da técnica como tecnologia aplicada. E aí ele diz assim, nos converteremos todos em escravos desse conhecimento. Se a gente não perguntar para que serve aquilo que a ciência criou e como está sendo utilizado pela técnica e aplicado na tecnologia. Isso me parece tão atual, porque hoje está tendo um certo enfeitiçamento por conta da pandemia, por essa tecnologia, por essa internet, por esses aparatos, por o que ele chamava de próteses. Então a gente precisa estar muito atento. Essas plataformas todas. Isso. Na verdade, são meios. E ele já dizia assim, e tem que se fazer a pergunta, meio para quê? Atendendo a quem? Né? E esse livrinho... Inclusive, professora, subiu aí uma pergunta de uma jovem chamada Cecília, eu acho que perguntando sobre as relações, né, no mundo de trabalho atual. Eu acho que tem a ver muito com o que a senhora está abordando, né? Cada vez mais essa técnica, essa tecnologia, inclusive substituindo o ser humano em diversos aspectos, né? A inteligência artificial, né? Isso. É bem interessante. Eu vou me permitir colocar uma frase que é dele, né? Que eu acho assim lapidar, né? Ele diz assim: quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e específicos, ou seja, únicos. Isso se dá devido a uma especialização desenfreada de elementos no espaço. Homens, firmas, empresas, né? Instituições, meio ambiente. E uma dissociação crescente dos processos necessários a uma maior acumulação de capital. É como se tivesse descolado. E que faz com que o espaço se transforme num campo de forças multidirecionais e multicomplexas, onde cada lugar é extremamente distinto do outro. Nenhum lugar se parece. Não vai se parecer Escada com Cabo, com Rio de Janeiro, com Vitória da Conquista, São Paulo, etc. Ou seja, todo lugar ele vai ficar claramente distinto do outro, mas também claramente ligado a todos os demais, por um nexo único, dado pelas forças motrizes do modo de acumulação hegemonicamente universal. Veja, quanto mais hegemonicamente universal isso, não quer dizer que todos nós vamos ter acesso a tudo. A forma de trabalho, cada vez mais, ela vai ficando, o que ele chama, quando ele fala da globalização, ele vai dizer assim, tem um nível de perversidade. Porque como fábula, a gente pensa que a globalização vai ter todo mundo acesso às mesmas coisas. Descobrir a vacina agora, tá? Será que todo mundo vai ter acesso a isso? Não. Certo? Então, a globalização, você vai ter essa globalização como fábula, essa fábula, todo mundo, agora sim, vamos todo mundo para a farra, porque chegou a vacina. Ora, o tempo para chegar essa vacina aqui, ele vai ser proporcional ao espaço que esse lugar ocupa dentro do conjunto, sistema de acumulação capitalista que está de uma maneira consolidada e selvagemente instalada. Então, do mesmo jeito é a questão do trabalho. Aumentou o número de trabalho, o trabalho não vai sumir. Ele não vai sumir. Ele vai se precarizar exponencialmente, que é o que está acontecendo agora, né? Então, eu acho interessante isso. E tem uma outra questão, porque isso tudo é dentro de uma ideia de uma globalização como fábula, né? Não, estamos todos integrados. Falso. O Milton dizia uma coisa, dizia assim, olha, curiosamente, chegando na internet, ele falava assim, olha, minha filha, esse trabalho é um trabalho morto. Quando alguém coloca alguma coisa na internet e que está disponibilizado para todos, dentro do sistema capitalista, esse trabalho está morto, certo? Já estão pensando muito adiante, entende? Então, a gente não pode emburrecer os nossos jovens, a gente tem que fazê-los pensar, e não a gente deixar que ele fique copiando e colando daquilo lá.
Então, essa globalização como fábula dá a falsa ideia de que a gente está tudo no mesmo patamar. Mentiras, né? Então, ele diz, existe a globalização como perversidade, que é justamente da falsa ilusão de que estamos todos na mesma. Não é verdade. Existe o que, até um título de um dos filmes que o Silvio Tendler fez, além de Por uma Outra Globalização, tem um vídeo disponível na internet, se chama Distopia. Distopia. Que é justamente essa perversidade de você vender uma coisa e as pessoas se iludem acreditando que é isso, quando na verdade tem outro projeto. Eu sempre costumo dar um exemplo na sala de aula sobre essa cidade da Copa aqui no Recife. Foi vendido que ali ia ter uma série de habitações, aquele bairro que é considerado como curado em direção a São Lourenço, aquilo ali ia modificar e seria uma nova, entre aspas, o que representa Alphaville para São Paulo. Apesar de ter um Alphaville como um condomínio, aquilo não vai se transformar. Então, foi vendido, muita gente investiu, muita gente foi desterritorializada e, na verdade, aqui não vai ser nada disso. Então, distopia. Então, nós estamos sendo movidos todo o tempo de distopia. Então, ele chamava aquilo ali, essa globalização perversa. Mas ele não perdia a esperança. Então, ele falava assim, existe uma outra possibilidade, uma outra globalização, desde que a gente trabalhe com a educação. Né? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Com respeito à escala, que foi a pergunta que foi feita, ainda dentro do que o Milton falava sobre do local global, tem uma coisa que me parece muito oportuna, que eu não poderia iniciar logo as colocações sem deixar de falar. Ele diz assim, o local é um ponto do mundo, ou o lugar, como queira, é o ponto do mundo, onde se realizam algumas das múltiplas possibilidades do mundo. O local é um ponto do mundo, onde vão se realizar as possibilidades do mundo, certo? O local é parte do mundo e desempenha um papel na sua história. A menor, entre aspas agora, ele está citando aí o Whitehead, ele diz assim, a menor agitação local ou no lugar sacode o universo inteiro. Veja que frase. Quer dizer, a menor agitação no nível do local do lugar pode agitar o universo inteiro. Então, isso me parece de uma visão, né? Porque todas as possibilidades estão ligadas, interligadas e, ao mesmo tempo, interdependentes. Né? Muito interessante. Muito, eu acho de uma visão, assim. Mas são muitas coisas que ele fala que hoje a gente vendo acontecer, eu digo, ai, que falta, que faria dele estar analisando agora isso tudo que está acontecendo, principalmente nesse mundo do trabalho, né? Então, pois é. Né? Professora, eu vou lhe fazer uma pequena interrupção. O doutor Raul Manhães de Castro está acompanhando a gente aqui, professora Sara, doutor Francisco, vários estudantes, Matheus Willis, muito obrigado pela presença de todos. Doutora Célia, da Universidade Federal, também, muito obrigado pela presença. E ele está fazendo um pedido, eu acho que ele deixou alguma pergunta na caixinha aí. Ele acaba de perguntar sobre a influência de Marx, sobre a obra de Milton, mas aqui tem uma caixinha de perguntas que deve ter alguma coisa no estudante lá de escada do ensino médio. Quando se iniciou esse interesse relacionado à história, geografia e etc., eu acho que por parte do Milton, né? E deixa eu ver aqui, o professor Raul, qual a influência de Marx? Já li na obra do Milton. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Bom, ele toca na questão do racismo, o professor Raul. Qual o papel de Milton na luta contra o racismo? Dá para acumular mais uma pergunta? Dá, não dá? Dá, claro. Qualquer coisa, eu retomo. Se a senhora esquecer, eu retomo todas elas, tá certo? Qual a relação de Milton Santos com Josué de Castro? Então, eu lhe passo a palavra e, ao mesmo tempo, eu estou muito preocupado, quero lhe dizer, que mesmo com esse processo de pandemia, de globalização, de aproximação comunicacional entre os povos e as nações,
eu estou muito preocupado com o esquecimento da África. Eu não sei se a senhora, do continente inteiro, não sei se a senhora nota isso, mas pouco se fala, quando se fala de pandemia, de Covid, de vacina, fala-se de Europa, Estados Unidos, e praticamente na imprensa nossa não se toca num continente inteiro importantíssimo, que é o continente africano. Mas aí eu quero deixar a palavra com a professora para fazer as suas considerações. Veja, esse professor Raul, para mim foi uma grande descoberta nessa Academia Pernambucana de Ciências. Uma grande descoberta, porque nós tivemos uma afinidade, já havíamos nos colocado em algumas situações próximas, mas não havíamos nos afinado tanto, dialogado tanto. Então, para mim é uma honra tê-lo aqui, professor. Então, o Milton, ele era um personagem, eu diria que era um personagem. Ele estudou Marx, ele estudou Lefebvre, ele estudou Kant, Aristóteles. O livro dele, A Natureza do Espaço, que é esse livro que é o mais badalado, mais falado, ele diz assim, tem uma passagem, eu teria até ele aqui, e ela é inspirada em Marx, que ele fala assim, ele diz assim, quando o meio ambiente, como natureza e espetáculo, substitui a natureza histórica, lugar onde são forjados, enquanto mundo do trabalho, todos os homens, aí você já vê que tem o Marx aí, que é justamente quando ele vai transformar. Todo mundo só fala, Marx não falou de natureza. Ora, que não falou. Ele está falando da natureza histórica, né? Que é justamente esse lugar da natureza que transforma o homem biológico em ser social. Então, quando o Milton coloca isso, você automaticamente já puxa os olhos, né? Quer dizer, quando o meio ambiente, como natureza e espetáculo, que é essa hoje que a gente vivencia, né? Substituir a natureza histórica, esse lugar de trabalho onde os homens são forjados pelo trabalho, se emancipando como ser biológico para ser social, e quando a natureza cibernética ou sintética, essa é bem interessante, substitui a natureza analítica do passado, o processo de ocultação do significado da história atinge o seu auge. É também desse modo, ele fala, que se estabelece uma dolorosa confusão entre sistemas técnicos, natureza, sociedade, cultura e moral. Eu espero que tenha dito um pouco sobre isso, porque o Milton, ele sempre buscava analisar a questão de natureza, mas natureza que seria trabalhada, emancipada pelo trabalho. Como ele tinha trabalhado também com técnico, com planejador, então ele sabia esse processo da artificialização da natureza, certo? Ou seja, a criação de próteses em cima do que seriam os elementos naturais, rios, florestas, né, vegetação, solo, enfim, de uma maneira geral. Então, quando ele está falando a confusão entre sistemas técnicos, é que se você abstraiu a história e os interesses dominantes da história e tira as determinações históricos sociais, você transforma tudo como fosse uma folha de papel, né? E ele vai fazendo uma crítica sexta na crítica técnica, e ele diz assim, aquilo que chamam de técnica converteram, entre aspas, em uma inovação permanente. E aí, todos os dias, acordamos um pouco mais ignorantes e indefesos. Isso é muita coisa, assim, veja assim, realmente quando ele faz aquela crítica, quando a ciência se verga, né? Se verga para a técnica, é uma pena que o Milton ele não conseguiu acompanhar a revolução, para a gente conversar hoje, a revolução 4.0, embora ele já antecipasse, porque eu fiz até um apanhado de alguns termos que ele criou, eu vou até passar daqui a pouco, mas ele não pegou a revolução 4.0. E tampouco
o que estão chamando da sociedade 5.0, né? E ele não discutiu, não teve a chance de discutir a nanotecnologia. Se ele tivesse, ele teria que fazer uma natureza do espaço número 2, porque a nanotecnologia está em toda parte hoje, né? Onde a gente anda, você tem nanotecnologia, essas partículas, né? Ele tinha ficado lá nos quakers, né? Então, ele não pegou essa outra parte aí, né? Porque senão a gente teria outra deixa eu ver só. Com respeito às técnicas, eu volto aqui só para concluir esse pedaço aqui. O que Milton definia como técnica? Ele diz que incluía materialidade, mas também as técnicas incluem regulação e organização. Em cada momento histórico, existe uma forma e uma distribuição do trabalho. Nessa distribuição é que está o trabalho vivo, diferenciado do trabalho morto, assim como uma divisão, distribuição dos recursos naturais. O trabalho vivo, principalmente ele é muito afetado pelo mundo das técnicas. É o que a gente está vendo hoje. Esse trabalho vivo, isso que a gente está vendo é vivo. Aí alguém vai, grava, aí o dono da escola grava e depois dispensa a gente e diz assim, ó, agora a gente vai dar aula através disso, que é o meio mais tecnológico, mais avançado. Mas isso é um trabalho morto, porque a gente já está pensando em outra coisa na medida em que a gente já gravou isso aqui, certo? Então, ele diz, por essa redistribuição, por essa razão da redistribuição do processo social, não pode ser indiferente às formas herdadas, aí vem toda essa formação da agente colonial, e o processo de reconstrução paralela da sociedade e do território, que só pode ser entendida a partir da categoria da formação socioespacial e econômica. Eu não posso entender o espaço, eu não posso entender uma sociedade se eu não entender historicamente esse processo das formas herdadas e dessas, digamos, inoculações promovidas pelas técnicas, reconfigurando, né? Assim, aí ele vai dizer, a divisão territorial do trabalho ele vai criar uma hierarquia entre lugares, é o que nós falávamos respondendo a pergunta daquela pessoa. Ele vai criar uma hierarquia entre lugares e vai redefinindo a cada momento a capacidade e as possibilidades de agir das pessoas, firmas e instituições. A gente não sabe o que vai acontecer, quer dizer, a conta que vão cobrar da gente usando todas essas plataformas, esses meios de comunicação. Eu não sei qual é a conta, para além de que a gente já virou, digamos, transparente em todas as nossas ações, né? Nossas informações. Só para concluir esse de Milton, da técnica, ele vai dizer, na atualidade, e eu acho que isso é muito oportuno, contemporâneo, ele diz, mais que em qualquer outro momento histórico, um novo conjunto de técnicas torna-se hegemônico e constitui a base da vida material da sociedade. Trata-se da expressão geográfica da globalização, que é o meio técnico, científico e informacional, que é uma expressão geográfica. Eu acho que essa análise dele sobre essas técnicas, ela é de uma riqueza. Quando ele vai falar assim, uma relação entre universal, aí eu venho de novo toda a influência marxista, porque a gente vai ver, ele chamava universal, porque a gente pode chamar totalidade. Ele chama particular e ele chama singular. Então, eu vou encontrando nas palavras dele um pouco do Kant, do Sigmund, eu vou encontrando um pouco dos grandes pensadores, né? E aí, como a influência francesa dele é muito forte,
muito forte. Então, você vai ver uma aproximação com Lefebvre. Você vai ver uma aproximação com alguns clássicos, mas você não vai ver com Dreyfus, mas você não vai ter, assim, digamos, com clareza, uma aproximação, por exemplo, com os grandes pensadores da escola de Frankfurt. Apesar de ele falar de comunicação. Veja, tem duas pessoas aí bastante aflitas, insistindo o tempo todo, que é o professor Raul, querendo saber a sua opinião sobre a questão do racismo estrutural para Milton. E o pedagogo lá de escada, o professor Gilmário, querendo saber como é que Milton percebia os mundos e qual a relação que o mesmo fazia com a globalização. Eu quero aproveitar também e agradecer a presença aqui do professor Dr. Thales de Castro, que é comentarista na Rádio CBN. Ontem ele esteve conosco, né, aprofundando um pouco, muito interessante também sobre geopolítica, globalização da economia. Foi muito legal. E agora, aliás, antes de ontem, né? E agora estamos sendo brindados com a sua presença aqui. Mas vamos atender o professor Raul, que ele está desesperado lá de Lyon, o tempo todo publicando isso. Racismo em relação, o racismo estrutural em relação ao Milton e o Gilmário Agra querendo saber sobre a visão de Milton em relação aos mundos, às nações, aos continentes e à globalização. Muito interessante. Eu queria mandar um abraço para o Thales. Fiquei muito feliz, Thales. Muito feliz. O Raul colocou um pouco da sua fala aí lá na Academia Pernambucana de Ciências e eu fiquei muito feliz de reencontrá-lo aqui. Um abraço bem grande para você. O trabalho do Thales é muito interessante. A tese dele, eu acho que realmente teria que ser bastante discutida. O trabalho de tese do Raul, América Central, de geopolítica. Raul, veja bem, o Milton, acho que a maior prova, e ele denunciava sempre esse racismo estrutural, quando ele vai falar sobre a globalização. Inclusive, está nesse Por uma Outra Globalização, e que foi trabalhado até mesmo artisticamente pelo Silvio Tender nesse filme Por uma Outra Globalização. Porque ele vai falar que essa globalização ela não começa, como muitos consideram, a partir de 1970. Ele vai colocar que a primeira grande globalização que houve, né, na verdade, ela vai se dar exatamente com a exploração e o tráfico que ocorre na formação dos estados, e aí ele vai dizer dos estados latino-americanos e com ênfase no Estado Nacional. Então, isso é a primeira aula que ele nos brinda e a maneira como o Silvio Tender coloca isso graficamente, isso realmente faz todos ficarem chocados. A gente usar esse material em sala de aula é fundamental. Porque, assim, foi a primeira grande globalização, foi justamente a escravidão. Então, inclusive na estrutura. Então, quando ele fala isso, e ele segue, porque ele está no livro Por uma Outra Globalização, ele vai colocando a questão dos migrantes, ele vai colocando, principalmente, a questão das colônias francesas, da colônia inglesa, ele vai colocando como esses migrantes vão atuar, por isso que eu falei do mercado do trabalho formal e informal, quando ele vai trabalhar os dois circuitos da economia, que é justamente o informal e o formal, e ele mostra que tudo isso está integrado num sistema universal. Professora, perdão. A senhora tem perto aí uma canequinha com água, tem? Agora sim. Estou com duas aqui agora. Maravilha, agora aí tá certo, porque essas falas sucessivas terminam ressecando a garganta, mas perdão, pode continuar, obrigado. Então, o Milton, ele vai denunciar esse racismo estrutural. Ele não dedica uma obra exclusiva a isso, mas ela está presente em todas as obras dele, certo?
Agora, ele não foi, isso foi cobrado dele, inclusive uma das entrevistas foi cobrado uma atitude dessa para ele, uma atitude mais ativa, mas ele realmente ele não encampou essa luta. Essa luta não foi a luta do Milton, tá? Não foi. Ele vai trabalhar ela dentro dos textos, mas não há nenhum livro exclusivamente dedicado a isso. Ele denuncia que há o racismo estrutural, ele denuncia a desigualdade social, denuncia a exploração, mas ele não dedica-se exclusivamente, não dedica um livro exclusivamente a isso, tá bom? Não sei se eu te respondi, Raul. Depois a gente pode seguir, eu posso mostrar até as partes do livro que ele fala sobre isso. Mas, inclusive, quem conheceu o Milton sabe que o Milton, curiosamente, quando foi em 1977, eu ainda era estudante, quando ele vem aqui a Recife participar de um evento promovido por professor Vantuil, lá na Católica. Vantuil, naquela época, era dos geógrafos que tinha aqui, era um dos mais radicais de esquerda. E o Janildo e tudo, que era um pessoal que fazia a Associação de Geógrafos Brasileira naquela época, que era bem elitista, só para professores naquela ocasião. Enfim, aí em 78 vai ter um evento na Fortaleza, que foi um evento onde o Milton se coloca como geógrafo crítico. Ele realmente vira a mesa naquele. Ele denuncia que essa geografia estava a serviço do poder. E ele traz um livro por uma geografia nova. E nesse momento, então, ocorreu, assim, foi um momento, o ápice da geografia, se instala realmente a geografia. Se eu faço uma periodização nesse momento. Curiosamente, em 77, quando ele chega, ele tinha um irmão aqui também. O irmão de Milton, Nailton Santos, era da Sudene e era também igualmente negro, mas ele realmente seguia todas as orientações religiosas. Era uma figura, assim, conhecidíssima. E os dois vinham com roupas africanas. Então, ele chegou aqui, ele botou o pé aqui com a roupa, com aquelas batas, etc. Eu recordo nos corredores estavam grandes nomes da geografia. À época, estava o Mário Lacerda, estava o Gilberto Osório, estava uma série de professores que eram clássicos. Todos eles andavam de paletó e tal. E que eles trabalham no Instituto da Açúcar do Álcool, na Sudene, enfim. E o Milton vinha totalmente leve com a roupa africana. Isso foi em 77. Ele veio realmente para abalar, mostrar que não era a roupa que fazia pessoa e tal. É engraçado que em 78 vai ter esse evento. De novo, ele realmente cria um clima e realmente, naquele momento, se criou uma nova geografia. Em 80, o Milton passa a se vestir também de terno e gravata, coisa que ele adotou até o final da vida. Até o final da vida. Então, subjetivamente, a gente pode interpretar isso, mas eu não tenho condição de afirmar se isso era um posicionamento, mas isso chamou a atenção. Se você pegar todas as fotos, a maioria, ou ele está vestido com roupa colorida, ou ele vai estar bem colorida, ou então ele vai estar realmente todo terno. Acho que são curiosidades, né? Bem. Em relação à pergunta do Gilmário, a visão dele sobre os mundos e a globalização. Bem, essa visão dos mundos que ele vai ter está bem presente nesse livro aí por uma outra globalização. Como eu dizia, entre o universal, que ele chamava o particular, e o singular, ele vai dizer assim, a internacionalização das técnicas, a internacionalização da produção e do produto, do capital e do trabalho, dos gostos e do consumo, a mundialização das relações sociais de todos os tipos, econômica, financeira, política, é a
garantia da universalidade que permite compreender cada fração do espaço mundial em função do espaço global. Quando ele fala isso, ele vai chamar a gente para dizer assim, olha, só a universalidade empírica, ou seja, você analisando a coisa dentro dela em si, e vai chamar atenção para a ontologia do espaço. Nesse momento, ele vai dizer assim, nesse momento em que a gente, usando uma universalidade empírica e buscando a ontologia do espaço, que é justamente aquilo que está provado, chegar mais perto da coisa, certo? Chegar mais perto do singular. Somente a partir disso é que certas categorias filosóficas podem ser transcritas em uma linguagem geográfica com toda a sua significação. Assim se passa com... Aí ele vai dizer, com a universalidade vai se passar com respeito à particularidade e vai se passar com respeito à singularidade. Ou forma, função, conteúdo, estrutura e processo, que foram essas 5, digamos, perspectivas que ele nos brindou dentro da geografia. E ele diz que a estrutura é um sinônimo da essência, mais do que de uma sistematização que seria uma corrente, digamos, estruturalista, certo? E isso não é muito trabalhado, ele diz, a questão da essência, porque na essência que se encontra a oposição e a gente vai identificar que o lugar tem a sua singularidade. Nenhum lugar vai ser igual ao outro, embora estejamos todos imersos nessa totalidade. Esse exercício. Então, ele vai trabalhar o espaço, ele vai dar, em cada livro, em cada construção, ele vai dando os exemplos. Ele vai dando os exemplos das conexões. Ele vai trabalhar, por exemplo, a estrutura bancária. Inclusive, inspirou uma grande geógrafa hoje, a Leila Dias, que ela virou uma especialista, ela desenvolveu na França o trabalho dela, que é sobre a primeira pessoa geógrafa brasileira a trabalhar redes bancárias. E ele vai mostrar, assim, como essas redes bancárias vão estar a serviço de um mundo e criando um trabalho morto, digamos, no que seria o mundo central, e um trabalho vivo, nas periferias ou nos outros países ou nos outros continentes. É interessante essa análise a partir dos bancos. E esse material dos bancos, ele obteve essa análise. Deixa eu ver se eu acho como foi que ele obteve, mas para dizer para vocês, tem um autor que ele gostava muito. Deixa eu ver se eu acho. Ele aqui. Pronto, é o Polanyi, com Y no fim, Polanyi. Ele vai dizer que, e Milton se apoia nele bastante, ele vai dizer assim, os 3 maiores espaços da economia são, ele diz, o trabalho, a terra e o dinheiro. Que todos esses 3 são mercadorias fictícias. Veja bem, viu? A terra, o trabalho e o dinheiro. Isso quer dizer que elas jamais se adaptarão por completo às regras do mercado. Já que os trabalhadores, eles não se movimentam de imediato ao lugar onde a oferta é ditada. Existem muitos entraves e precisa ser regulado isso. Os mercados, eles não podem substituir, eles podem tirar proveito, mas não podem substituir os rios, as florestas, os campos, né? Que seria a questão da terra. E o governo vai sempre resgatar bancos, já que eles são que mantêm a economia funcionando. Aí ele diz assim, veja bem, já desde 44 esse Polanyi falava isso. E a gente segue adiante. Quando eu faço comparação com hoje, em 2008,
né, na grande crise, quais foram realmente os setores. E Milton já avisava isso, veja bem, foi a bolha imobiliária daquelas hipotecas subprime, ou seja, a terra, certo? Uhum. As demissões, que levaram ao desemprego massivo, e a crise de crédito, ou seja, o dinheiro, que afundou muita gente. Ou seja, a gente ainda está com essas 3 perninhas. E aí eu vejo hoje a lógica disso. Se você vê na situação que a gente está hoje, nessa pandemia, a gente continua com essas 3 pernas. Pois é, pois é. Nada vai suprir. Professora, infelizmente nós estamos chegando ao finalzinho dessa live que um monte de gente escreveu aí. Que live maravilhosa, que live maravilhosa, que live maravilhosa. Mas a gente não poderia se despedir sem que a senhora pudesse, pelo menos, citar um pouco sobre a relação de Milton e Josué de Castro, Milton Santos e Josué de Castro, e ao final da sua fala, mande um recado para vários estudantes secundaristas que estão acompanhando esta live desde o começo. É muito importante falar para essa juventude, que inclusive, eu quero dizer para elas, elas podem encontrar Milton Santos nas bibliotecas das suas escolas. Eu já vi. Pena que a maioria dessas bibliotecas ficam fechadas ou inacessíveis. Mas, na minha opinião, esses livros deveriam estar circulando nas mãos desses garotos. Mas, assim, passo a palavra final para a professora Milton Santos e Josué e um recado para essa garotada que está presente aí. Bem, eu já falei que eles se davam pessoalmente muito bem, né? Como já coloquei. Os dois, todos os dois, além de serem brilhantes, eles eram homens de visão, né? Estudiosos. Todos se fizeram, né? Se construíram. Eles não perderam a ligação, que isso é muito importante, porque quando a gente vai teorizar, mas a gente precisa ter um movimento dialético, certo? Que é ele que nos reabastece. Eu tenho que voltar, né? Eu tenho que voltar para um fato concreto e para poder refletir sobre ele, né? É o que Marx já nos fala da tese, da antítese e da síntese. E eles têm essa capacidade. Eles são outros elementos comuns que eles têm. Eles são extremamente didáticos, né? Eles têm uma linguagem extremamente gráfica, porque à medida que se você coloca uma frase como essa, como a frase do Milton, uma globalização como fábula, você já pode imaginar todo um cenário, certo? Do mesmo jeito, se eu pego um Josué e coloco fatores de localização, mas eu não me prendo aos fatores de localização no sentido de eu congelar o mundo, né? Mas senão representa as determinações, né? A formação de um território. O que eles têm em comum? Eles sabem analisar território, eles sabem analisar o espaço. Territórios são apropriações do espaço. Todos os dois usaram essa terminologia, certo? Quer dizer, o território do Recife, o território do Brasil, os territórios e as expressões espaciais, essas apropriações. Quando o Josué vai trabalhar na preocupação com a geografia da fome, com a alimentação, ele vai espacializar. Veja, a espacialização, ela não substitui o espaço, ela é um recurso, onde você localiza os elementos dentro do espaço e passa a interpretá-lo. O Milton fazia a mesma coisa com a espacialização. Eu diria, eu faço uma ponte até com o professor Manuel Corrêa de Andrade, que sempre me vem à mente, porque essa espacialização, todos estavam preocupados com questões sociais. E todos eles foram subversivos no pensamento. Ou seja, eles não se acomodaram reproduzindo o que está posto. Havia uma inquietude intelectual, e essa intelectual e orgânica, e uma preocupação, uma responsabilidade que, assim, que era uma responsabilidade ética, né, com conhecimento. Então, eu estou assim, colocando a questão do ponto de vista do pensamento
desses grandes nomes da nossa história. Né? Eles também decodificaram, todos eles não inventaram a roda, eles conseguiram articular informação para fazer uma leitura mais próxima desse mundo de onde eles vinham, certo? E todos tiveram um reconhecimento internacional, foram todos premiados. Então, eles não precisavam reproduzir o que foi feito para ter o reconhecimento daqueles de fora, ao contrário, eles fizeram uma leitura nova, sabe? Então, eles eram muito, todos gostavam de fazer brincadeira um com o outro, anedota, né? De contar eventos, né? Mas todos, no fundo, se respeitavam intelectualmente, socialmente, afetivamente, né? E nos deixaram grandes legados, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Que maravilha. E o seu recado para a nossa juventude agora, para lhe liberar, para a senhora descansar um pouquinho e... Enfim. Deixa um minutinho aqui, peraí. Pois não. Minha gente, enquanto ela está aí abastecendo o copo dela, tomando uma águazinha, eu quero dizer para vocês que a professora Edivânia Torres nos fez doações de livros. Eu tive o privilégio de ir ao seu apartamento lá, ao seu prédio em Boa Viagem, fui lá com meu filho, pegar livros para sortear com vocês. E daqui a pouquinho, quando ela fizer as suas considerações finais e a gente liberar a professora, eu vou sortear aqui, ó, algumas publicações, alguns livros com vocês, além, claro, de sortear, agora foi a minha vez de tossir, de sortear as canecas Manias de History, né? Essas canecas aqui. Essa, por exemplo, professora, tem o apoio do grande mestre Raul Manhães de Castro. Olha ele aí, ó. Olha só, querido. Segurando o livro O Pequeno Príncipe. Olha só, que beleza. Olá, professora. Aquele recado para essa juventude que precisa abraçar a leitura e mergulhar cada vez mais no universo de Milton Santos. Fique à vontade. Pessoal, eu queria passar um recado que eu sempre passo para os meus alunos. Veja, a gente pode fazer geografia em cada canto da casa. Não precisa da gente sair no mundo. Isso foi a primeira lição que eu aprendi com o Immanuel Kant, esse grande filósofo, que foi também, ele dava aula no quintal da casa dele. Então, a gente tem que começar a desenvolver isso, essa percepção. A gente tem que se esforçar para dominar outro idioma. Isso que o Milton deixa para a gente como lição. Certo? Eu acho que a gente tem que saber usar a internet. Por exemplo, tem toda uma coleção de livros do Milton que está disponibilizada na internet. Você não precisa nem ir na biblioteca. Certo? Então, se isso está disponível, existe um site que é www.miltonsantos.com.br. É onde você entra e vê toda a história dele, todo o material que ele tem. Veja, saber usar é muito importante. Saber usar a internet. Não deixar que ele use todo o espaço do seu cérebro. É você definir um espaço dentro dele para a internet. E tirar o melhor proveito. Né? Registrar. É curioso que o Josué, ele estava atendendo, quando ele começou a fazer geografia da fama, ele começou a anotar o que ele estava percebendo nas consultas. E aí, isso é uma lição de vida. E a partir disso, ele começou a identificar que as pessoas que estavam doentes não era uma doença que trazia, senão era porque elas estavam desnutridas, estavam mal alimentadas. Então, quer dizer, essa descoberta foi feita a partir justamente da experiência, da vivência, aquilo empírico que a gente falava. Então, agora, a gente está nesse período de pandemia, nós precisamos que vocês anotem. Passem o tempo, anotem como está sendo o seu dia. Vamos fazer um diário, sabe? Vamos fazer um diário. Quando eu faço um diário, de onde veio a comida que a gente está comendo em casa? Às vezes vem pelo delivery, mas alguém plantou, alguém tirou. Esses processos são muito importantes, sabe? Eu pergunto aos alunos, o que é que mudou no entorno? Eles não conseguem enxergar. Eu digo, mudou.
Observe, mais gente deve estar fazendo, quer dizer, abrindo negócios, pessoas dentro de casa que não tinham mais como sobreviver, começaram a inventar, criar alguma forma, algum objeto, algum alimento para vender. Isso é uma mudança muito grande. Não é só numa relação, que também é importante, familiar, mas também no sentido desse ser. Lembra a transformação do ser biológico no ser social? Por mais novo que você seja, já há uma transformação, já é possível de você verificar essa transformação. E tem muitos fazendo isso para sobreviver. Observe no entorno da casa, observe, o ônibus não está passando mais de hora em hora, ele está passando de 4 em 4 horas, só 2 vezes durante o dia. Essas observações, elas são muito importantes, porque elas ajudam a gente a refletir sobre o local onde a gente mora e sobre as mudanças que a gente pode operar. Lembra aquela frasezinha? Foi de um local que saiu essa novidade desse vírus que abalou o universo, certo? Então, do mesmo jeito, pode sair daí alguém que venha com uma notícia que venha positiva para abalar o universo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. A gente não pode ficar acomodado numa estrutura de classe em que se coloca a gente cada vez mais numa posição, digamos, inferiorizada. Ao contrário, a gente tem que pegar mais energia, mais força para dar o salto. Isso é que é subversão. Isso que estão chamando que é a subversão que Lula fez, na verdade, a subversão foi essa. Foi simplesmente chegar perto da população e entendê-la e dar a ela o que ela precisava. Se isso é ser subversivo, oxalá que Jesus Cristo apareça de novo na Terra, porque ele foi o mais subversivo que eu conheci, né? É isso, gente. É isso, minha querida professora Vânia, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua gratuidade. Quem dera que todos os professores, todos os acadêmicos, pesquisadores, cientistas pudessem reservar um pouco de seu tempo para conversar com jovens, com estudantes, com professores do ensino médio, para que a gente pudesse fazer cada vez mais esta conexão entre vários mundos, não é? Porque essa é uma vantagem que a tecnologia nos permite, que é cada vez mais aproximar as pessoas, mesmo que remotamente, mas que muitos de nós estamos em pensamento com os mesmos sonhos, com os mesmos objetivos. Todos nós, igual a Milton Santos, igual a Dr. Raul, igual a Josué, igual a Edvânia, queremos um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, que essa globalização seja a globalização da solidariedade e do amor. Minha querida, muito obrigado. Parabéns para você por esse seu lindo trabalho, viu? O seu trabalho me emociona. Pode contar comigo sempre. Estou arrepiado, viu? Estou arrepiado, porque eu sei, veja, eu sei da dimensão. Às vezes eu me pego assim, me beliscando. Meu Deus, será que eu estou conversando com esse povo mesmo? Porque eu sei da importância do seu trabalho, do quanto de gente que a senhora vem formando e o quanto de esperança que os seus discípulos vêm espalhando. Então, a minha responsabilidade é muito grande e a minha gratidão muito maior, muito maior. Eu lhe desejo vida longa para que continuemos juntos nesse caminhar. Tá bom, minha querida? Muito obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Um abração. Até. Gente, estou liberando agora, agradecendo, mesmo com o coração partido, liberando a professora Edvânia, porque por mim eu continuava com ela aqui. Eu quero agradecer a presença de todos e vou fazer agora os sorteios de hoje rapidamente, porque eu tenho uma reuniãozinha familiar agora, daqui a pouquinho. Fui convocado para uma reunião familiar aqui, então eu vou fazer rapidamente, tá? Os sorteios das canecas. Então, são 3 canecas hoje e de alguns livros que eu tenho aqui à disposição de vocês. Então, rapidamente, deixa eu colocar um sonzinho aqui, né? Para ir criando um ambiente agradável, né? Eu sempre coloco aqui um som de Pernambuco, que é o Quinteto Armorial. Eu estou sozinho. Enquanto isso, vocês vão conversando entre vocês aí, vão deixando mensagens, que eu estou aqui, ó, recortando os nomes das pessoas que irão participar do sorteio de hoje. Agradecendo ao Dr. Raul, agradecendo
ao Dr. Francisco Machado Manhães de Castro, que entrou na live, ele pensa que eu não vi, mas eu vi, agradecendo a Gilmário, agradecendo a Sara Catarina, agradecendo a poetisa Luzia, lá de Gravatá, agradecendo a professora Jaqueline, a todas as pessoas que foram entrando aí, ao professor Sérgio Bezerra, que divulgou, né, fez um trabalho extraordinário de parceria comigo, divulgando essa live de hoje, professor Sérgio, que é geógrafo, né, professor de geografia e dos bons, com a visão humanística extraordinária. Quero agradecer a todos vocês. E quero, principalmente, né, agradecer a presença de vários alunos que estão aqui, do Cabo, de Escada, de Jaboatão, agradecer imensamente a presença de todos vocês, porque vocês sabem que este trabalho, na verdade, é para vocês. Esse trabalho, na verdade, é para incentivar a leitura, para incentivar a cultura, para difundir conhecimento. É isso, minha gente. Milton Santos tornou-se este grande homem, reconhecido no Brasil e no exterior, esse nordestino, baiano, negro, tá? Ele tornou-se essa pessoa importantíssima no Brasil e no exterior, não é? Uma pessoa reconhecida, premiada, porque estudou, né? Estudou, se dedicou aos livros, à leitura, se dedicou à ciência. Então, é muito importante não só conhecer o trabalho dessas pessoas, mas seguir o exemplo dessas pessoas. Tá? Como é que elas chegaram até onde chegaram? Como é que o Milton Santos, pobre, de uma família de professores, sai lá do interior da Bahia para se tornar uma referência mundial, não é? Em geografia? Como é que esse homem sai da Bahia, do interior da Bahia, para escrever livros extraordinários? E melhor, esses livros estão nas bibliotecas, minha gente. Esses livros estão aí, nas escolas. Infelizmente, muitas das nossas escolas nem sabem dessa riqueza. Acreditem nisso. Muitas das nossas escolas não têm noção da riqueza do tesouro guardado nas suas prateleiras e mantém os nossos alunos distantes dos livros, distantes da leitura. Nesta pandemia, vamos aproveitar para não só cuidar da saúde, não só cuidar das pessoas que a gente ama, né? Mas também vamos cuidar de ler, vamos aproveitar para adquirir mais conhecimento. Vamos fazer como o Dr. Raul, vamos fazer como Gilmário, vamos fazer como a professora Edivânia Santos, que vocês acabaram de conversar com ela, professora que é pós-doutorada na Alemanha, né? Professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e que teve tanta generosidade, tanta simpatia, tanta simplicidade em conversar conosco. Então, eu estou já terminando aqui, minha gente, de recortar os papéis. É um trabalho artesanal, mas eu faço com muito gosto, tá? Porque eu sei que deixando um livro na mão de um jovem, tá aqui, eu estou dobrando, deixando uma obra literária na mão de alguém, a gente pode estar ajudando a transformar a vida dessa pessoa. Quero dizer para vocês que foi assim que a minha vida se transformou também. Alguém acreditou em mim, alguém me emprestou livros, alguém me estimulou a ler, alguém me estimulou a ouvir boas músicas. Tenho certeza, é assim que segue a vida, é assim que a gente vai fazendo essa corrente do bem, distribuindo conhecimento, distribuindo saberes e fortalecendo uns aos outros. Então, eu preciso dobrar, já estou terminando, dobrar os papéis aqui. Fui abandonado pela minha equipe, eu tinha uma equipe de retaguarda aqui, como vocês sabem, mas os meus filhos também estão estudando, né? Estão cuidando aqui de algumas tarefas domésticas, e aí a gente precisa compreender isso, né? Meu filho mais novo vai fazer o Enem, estamos aqui dando o apoio para ele, cuidando, para que ele se saia bem, incentivando e tudo. Então, estamos terminando aqui, pessoal, tá? De colocar os nomes de vocês. Vou chamar primeiro as canecas, serão 3 canecas. 3 canecas. Eduarda, boa noite, viu? Vera Lúcia, obrigado. Aline, obrigado. Serão 3 canecas e, posteriormente, 3 livros para a gente fechar hoje, que eu tenho uma reunião. Hoje eu tô atarefado, tá?
Então vamos lá? Opa. Minha gente, pelo amor de Deus, eu coloquei os nomes na caneca errada, acreditem nisso. Essa era a caneca, eu coloquei numa caneca com água. Mas é o que dá, né? Fazer as coisas sozinho. Eu vou ter que tirar o papel assim mesmo e vou chamar o primeiro sorteado ou sorteada de hoje. Adila Silva. Adila Silva acaba de ganhar uma caneca Mania de History. E eu já vou separando aqui, tá? E vou colocando o nome dela na caixa para não esquecer. Adila Silva. Professor Raul chamou a atenção para uma coisa importante. Ele disse, olha, o sorteio é para as pessoas que entram na primeira metade da live. Isso é super importante mesmo, Raul. Estou mexendo aqui, galera. Infelizmente, deu um problema aqui. Se eu for recortar tudo de novo, vai ser problema. Aqui, ó. Maria Vitória. Maria Vitória, Escada Pernambuco. Maria Vitória. Separando aqui a caixinha dela. Meu Deus do céu. Acaba de ganhar uma caneca Mania de History. E eu já coloco aqui, ó, na caixinha e separo aqui do lado. Adila e Maria Vitória. Próxima pessoa. Próxima pessoa é a... Deixa eu ver aqui. A próxima ganhadora ou ganhador é a... minha gente, pelo amor de Deus. Eu peço desculpas a vocês. Acreditem, ó. Eu coloquei todos os nomes, numa caneca com água. E eu escrevo com lápis piloto. Eu só consegui pegar agora Maria Vitória e Adila Silva. Sinto muito. Olha só, é sério, vou comprovar aqui com vocês. Olha a água aí. Os nomes apagaram. Os nomes apagaram. Eu vou repetir esse sorteio na sexta-feira. Infelizmente. Me perdoe. Esses daqui são de escada. Eu levo para vocês. O que é que vai acontecer na sexta-feira? Amanhã eu não estarei na live. Calma lá, amanhã eu não estarei na live. A professora rindo, Jaqueline. Jaqueline, olha só, Jaqueline. Olha só. E eu aqui com tantos livros, ó, Rubem Alves, Mário Sérgio Cortella, Fernando Moraes, John Lukács, só coisa maravilhosa. Mas vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, amanhã, professor Sérgio, acontece, obrigado, Sérgio. Amanhã eu estou de folga, porque eu estou acompanhando a live da Paula Brielli. Paula Brielli, que é nutricionista aí de Caruaru, que estará conversando com o doutor Flávio Valente. Quando eles estiverem na live amanhã, eu estarei mandando convite para vocês neste horário, 19 horas. Eu vou mandar convite para vocês. Vamos entrar na live da Paula Brielli amanhã. Ela é nutricionista, ela vai conversar conosco sobre segurança alimentar. Foi muita emoção, Sérgio. Foi realmente conversar com a Edvânia Torres. Eu já cheguei até a trocar o nome dela aqui, para vocês terem uma ideia da minha emoção. Então, camarada, eu peço perdão a vocês. Na sexta-feira, eu estarei de volta com o professor Yves Tourner, da França, 19 horas. Yves Tourner, tá? E depois com o Wellington, acho que é o Wellington Silva, ele é escritor, tá? E foi diretor da CEP, da Companhia Editora de Pernambuco, tá? Então, na sexta-feira, eu estarei às 19 horas de volta. As pessoas que me deram o nome hoje, para sorteio, entrem logo na sexta-feira às 19 horas e deixem aqui na parte dos comentários os nomes, que eu vou rapidamente, no início da live, anotar e separar esses papéis e vou botar, dessa vez, eu vou colocar numa caixinha de papelão, porque não vou ter como me enganar, né? Porque, infelizmente, ó,
eu estava com essa aqui, essa caneca vazia, que era essa daqui, para botar os papéis dentro, e eu terminei colocando todos os papéis do sorteio numa canequinha com água, que é justamente a água que eu tomo aqui para realizar os sorteios. Meus queridos, muito obrigado pela presença. Já vi que todo mundo aí compreendeu a minha situação. Eu estou sozinho, eu estou sem a minha equipe, então os erros acontecem. Muito obrigado, um forte abraço. A gente volta a se encontrar amanhã na live da nutricionista Paula Brielle, às 19 horas. Eu vou mandar aviãozinhos para vocês. E na sexta-feira, comigo, aí sim, com Yves Torner e o escritor Wellington, escritor, editor e também foi dirigente da CEP, a Companhia Editora de Pernambuco. Tá bom? Tudo certo. Valeu, gente. Me despedindo agora que eu vou entrar numa reunião, viu? Uma reunião familiar. Um abracinho. Um abração. Um abracinho para os pequenininhos. E um abração bem forte para as pessoas gigantes que tem aí.